Sejam muito bem-vindos a mais um Lição Tech. Eu sou a Patrícia Baense e hoje o assunto é daqueles que mexem com a nossa cabeça, desperta a curiosidade e, por que não, até um pouquinho de inquietação. Hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial e esse tal futuro que está começando aí, hein? A IA deixou de ser coisa de filme futurista e hoje está dominando o nosso dia a dia em absolutamente tudo. Nos aplicativos que nós usamos, nas decisões que tomamos, na forma como trabalhamos e até nos nossos relacionamentos. Nesse episódio, a gente vai falar sobre tendências, impactos reais, desafios e, claro, as grandes oportunidades que estão surgindo nessa nova era digital. E para esse papo, eu tenho o prazer de receber ela, que foi minha parceira, como coautora do livro Mulheres na Tecnologia 3. Ela é CTO da Scrum Lab Tecnologia, vencedora do prêmio MQB, honra ao mérito da Câmara dos Vereadores de Ceres, diplomada como diplomata civil humanitária pela Jetro na Alesp, e dentre outras coisas, ela é uma mulher de visão, de coração muito grande e que acredita no poder da tecnologia como um propósito. Kathleen, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É um prazer te receber aqui. O prazer é todo meu estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Bom, como ela comentou, eu a conheci no lançamento do nosso livro, Mulheres na Tecnologia 3. A gente estava lá, lindas, deslumbrantes. Estava comentando com ela há pouco. Foi a única pessoa que ficou mais alta que eu nas fotos. É isso. Foi Foi uma coisa incrível. que acontece sempre. E desde o momento que a gente se conheceu, a gente soube que coisas boas iriam vir. Sem e vieram. dúvida. Esse convite, espero que seja só o começo do que eu posso acrescentar para você, do que você pode acrescentar para mim. E eu estou muito feliz e muito honrada de estar aqui conversando com vocês e falando, né, sobre IA, que é um tema, assim, atualíssimo e, ao mesmo tempo, muito antigo. E eu quero, por isso que eu tô com a minha colinha aqui, mostrar para vocês o tanto que a IA é antiga, mas pra gente, ela tá novinha, né, tá fresquinha. É isso, Kathleen. Antes da gente começar, eu queria te dizer que nesse lançamento, eu acho que esse livro ele trouxe muitas coisas boas pra gente. E uma das coisas boas pra mim foi te conhecer. Pra mim também. Foi muito impactante te conhecer e a gente comentou, eu e minha família que estávamos lá, durante algum tempo, o quão fácil de se notar em você, o teu brilho nos olhos quando você fala sobre tecnologia, e não só sobre tecnologia, sobre tudo o que você se empenha em fazer. Então, assim, eu fiquei encantada por você, admiradíssima pela sua pouca idade e por tanto talento e profissionalismo que você já tem. Obrigada, parabéns, tá? Muito, muito obrigada. Também senti o mesmo com você, ainda mais quando eu ouvi você falar do SAP, né? Eu acho dificílimo. Não é fácil. E até comentei, falei, a gente tem que ser muito cabeça para poder lidar com essa área. Dentro da tecnologia, para quem não é de TI, tem várias linguagens, vários braços para mexer. E SAP, gente, é tipo Java, é para quem entende do que tá fazendo. Não é fácil, Não é fácil. E aí eu vi ali também, eu falei, gente, olha, tenho que estar do lado dela, colar ali, aproveitar essa amizade que eu vou aprender muito com ela. Eu é que vou aprender com você, tá? Quisera eu, com 26 anos, ter essa bagagem tão incrível que você tem. Que Deus te abençoe sempre. Amém. E que você continue aí só crescendo. Amém. Tá preparada? Estamos, vamos lá. Então, pra gente começar, tá? Uma pergunta super simples, mas que nem sempre tem uma resposta conclusiva pra gente. Afinal, o que é a inteligência artificial? Como você enxerga que, de fato, é a inteligência artificial e como que as pessoas podem entendê-la? Tá. Essa é uma pergunta realmente... Parece muito fácil de responder, mas ela é um pouquinho complexa. Então, para tentar resumir para as pessoas que não são da área entender, basicamente, quando a gente tem um computador, o que ele processa são dados. E o que são esses dados? São as informações. Quando você nasce, você tem lá o número da sua certidão de nascimento, o seu nome, sua data de nascimento, e isso é um tipo de dado. Quando a gente olha para o nosso calendário, isso é um tipo de dado, porque a gente tem as datas, os números, a gente tem a hora. E o que a inteligência artificial faz? Nós ensinamos para ela dados diferentes e como que eles se cruzam. Então, eu dei o exemplo da data de nascimento e o nosso calendário. Então, o que uma IA faria de forma inteligente? Ela chega num resultado, por exemplo, eu sou de 1999.
ela pega com o nosso calendário e fala, olha, já passou 25 desde 99 para a data atual. Então, a idade dessa pessoa é 25. E isso é o que a inteligência artificial faz. Ela cruza as informações e chega em um resultado ali sozinha. Incrível. E assim, eu vejo muito essa comparação à inteligência artificial. É um robô. Sem exatamente ter esse entendimento, né, sobre o cruzamento dos dados, das informações e o que a inteligência artificial precisa para, de fato, desempenhar o papel dela. Né? Exato, ela não tem essa consciência ao mesmo tempo que ela tem. Exato. Porque ela sabe o que é o processo, porque nós alimentamos com um dado, mas ela não tem entendimento como nós temos. E é bem engraçado. E é por isso que ela parece tão humana, às vezes, quando ela fala. Até confunde a gente, né? Até confunde, porque ela tem um conhecimento teórico, mas o prático ela nunca vai ter. Isso aí. Maravilhoso. E na sua opinião, Catherine, quais são as aplicações de inteligência artificial que já fazem parte do nosso cotidiano? Mesmo que, assim, as pessoas não percebam, tá? E eu também vejo esse movimento. As pessoas acabam utilizando pela moda ou pelo que veem outras pessoas utilizando, mas não se dão conta de que isso já é uma IA. Então, eu trouxe aqui, eu vou trazer um contexto histórico da IA, antes da gente falar quais são as aplicações que estão no dia a dia, porque eu acho muito importante para que o pessoal consiga entender e ver a IA e vai falar, depois do que eu trouxe aqui de base, eu espero que a reação das pessoas seja, nossa, ela está em todos os lugares e muito antes do que eu imaginava do que ela estava. Isso aí. Então, ó, a origem filosófica da IA, ela veio antes de 1990 até, mas os estudos começaram em 1990, mas ela veio ali com Aristóteles. Aristóteles, ele tentava entender o comportamento humano, como a nossa lógica funcionava, e ele se questionava se era possível replicar isso. Então, essa filosofia foi a base para que mais tarde viessem e revivessem, né, depois com o Alan Turing, o conceito de IA. Depois ela veio, a gente tem, pré-1950, a base matemática da IA. Quando a gente começou a entender um pouquinho o que são os computadores, como é que eles funcionam e as operações. Por exemplo, uma calculadora. Eu ensino para a calculadora o que é o algoritmo 1, o que é o 2. Ele entende aquele algoritmo ali, e ele entende um outro fator também, a soma, a subtração, a divisão, a multiplicação. Então, ele entende que 1 e o 2 combinado, quando tem um fator mais, ele dá 3. Quando tem um menos, é 1. Quando é multiplicado, ele é o 2. E aí começa, de fato, a nascer a inteligência artificial, porque ele começa a aprender padrões e repetir. Sim. E a primeira IA, de fato, que existiu, ela foi feita para jogar xadrez. Ela aprendia ali a movimentação, o que cada peça poderia resultar, as ações dela, e sempre vencer. Então, ela foi treinada para isso, era movimento de repetição. E aí, com o Alan Turing, depois da conferência de 1956, quando surgiu o nome de IA, que ele definiu ali, será que as máquinas são capazes de pensar? É que a gente começou a ter algo parecido com o que hoje a gente chama de inteligência artificial, que é modelos como a ChatGPT, o Gemini, mas são imensas. E agora eu vou dar os exemplos para vocês. Vamos lá. Basicamente, ó, quando a gente abre o Gmail, eu acho que vocês não estavam esperando ouvir sobre IA lá. Atenção, pessoal! Na caixa de e-mail de vocês. As IAs estão utilizadas pela Google para poder filtrar o que é spam, o que é phishing, e aí vem aquela sinalização, uma recomendação. Então, ela aprende o comportamento humano ao longo do tempo e ela sugere para você que aquilo ali é um spam. Quando você abre um e-mail e alguém te mandou algum texto, começa ali com atenciosamente, veja tal dia, eu quero uma reunião. Você já vê que ela coloca embaixo uma sugestão de resposta para você, tipo, bom dia, segunda-feira você está disponível? Essas recomendações de respostas também são inteligência artificial. E ela tá nisso, no dia a dia, na camada que a gente não vê nas recomendações. Muito se fala sobre o algoritmo do Instagram, o que ele recomenda, o que ele divulga. Esse famoso algoritmo é uma inteligência artificial, que ela fica ali filtrando os dados, ela vê o que você consome e entrega para você de volta o que é parecido, o que ela acha que você vai gostar. E aí o Spotify faz isso, o YouTube faz isso, a Netflix todas as plataformas, faz. Né? Todos os streams, principalmente, né? E aí a gente tem as IAs nessas camadas que é aquilo que ela tá presente e a gente não vê, não percebe que tem uma IA ali.
Tem uns tópicos bem legais pra gente discutir dentro disso sobre ética, proteção de dados, Sim, porque a gente não tá sempre. percebendo elas, e até mesmo o livre-arbítrio. Porque se ela tá em todos os lugares e tá recomendando coisas pra gente o tempo inteiro, por mais que eu possa gostar daquilo, quão realmente livre a gente é e quanto a gente tá sendo influenciado por esse fator que a gente não enxerga. Sem dúvida. E aí, muito baseado no que você está falando, a gente hoje vive muito uma obrigação de divulgação dos nossos dados, né? Eu, pelo menos, sinto isso e fico um pouco desconfortável. Vou fazer uma compra e, antes de me atender, eu sou obrigada a dizer o meu CPF. Para realizar uma compra, eu não preciso dizer o meu CPF, né? E assim, eu estou dando esse exemplo, tem dentre outros, né? Você vai cadastrar um currículo seu numa plataforma e existem informações que, na minha visão, são desnecessárias, que você passa e que você não sabe para onde vão aqueles dados, né? Esse é um ponto bem importante. Se o CPF te incomoda, imagina na hora que você vê ali o Google ADS Sense. Já entrou nele? Já entrei. É bizarro. Não, E a dá gente medo. nunca informou. Pois é. O Google nunca me perguntou se eu sou uma pessoa casada, se eu tenho ou não tenho filhos, mas ele já sabe disso. Exatamente, até pelas conversas, né? A gente também Uhum. vê, né? A gente tá falando aqui sobre algum assunto, daqui a pouco você entra, o Google tá te dando as informações do que a gente acabou de conversar. É uma coisa muito louca isso. Realmente, é assustador. É assustador. Vamos lá, agora a gente vai falar um pouquinho sobre aplicações mais robustas, tá bom? Claro. Onde você vê hoje a IA sendo usada de maneira impactante, tanto na vida das pessoas quanto nos negócios. Assim, aquela coisa que impacta demais e que deixou de ser operacional totalmente. Tá, a gente tem esses dois pontos, Sim. realmente. O que já deixou de ser operacional, já saiu da mão de um ser humano, e o que já passou para IA. E eu estava até comentando com o Gil, eu estava revisando ali assuntos legais para falar sobre a inteligência artificial. E a gente, para tomar um cafezinho em casa e botar um arroz na panela, a gente não sabe, mas passou pela IA ali. Exato. Por que eu digo isso? A AGTech, né, que é esse ramo da tecnologia que envolve IAs, robôs, robótica, para a agricultura, hoje eles fazem tudo com a inteligência artificial. Desde o mapeamento do solo até o melhor local de plantio, o estudo do clima, a divisão da água, controle de pragas. Tem uns aparelhinhos que você coloca o hardware no solo e a IA fica monitorando ali, olha, tá faltando cálcio, tá faltando nitrato, tá faltando potássio, o que você vai colocar aqui? Ela fica te indicando tudo. Então, hoje, coisas que são simples pra gente, né? Quando chega em casa, a gente não vê, mas passou pela IA. Despercebida. E hoje eu acho que uma das áreas mais preocupantes que os profissionais estão com mais medos e menos é comentada, a gente é de TI. E comenta muito, o programador vai ser substituído pela IA. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem um dilema. A IA precisa do programador, senão ela não melhora. Já me fizeram essa pergunta, em relação à substituição, né? Quem tem mais medo, quem tá com mais medo é a área médica. Laboratório, saúde, estudo, diagnóstico por imagens, para fazer novos remédios. Inclusive, tem remédios e antibióticos, se eu não me engano, que estão sendo feitos totalmente com IAs. E os resultados deles são muito melhores do que com os farmacêuticos. Humano. Esse é um problema que a gente vai enfrentar, já está enfrentando, né? E eu acho que para o futuro vai ser uma coisa, tipo um colapso, né? E até que ponto a IA, de fato, vai poder substituir o humano? Em que áreas, né? Para que a gente possa ter um rumo para onde poder seguir, né? Peraí, olha só. E a minha visão é exatamente essa. A IA, ela vai dominar, mas ela não vai extinguir. Não tem condições de uma máquina operar sozinha. Em algum momento, aquela máquina que faz uma operação de 50 pessoas, ela vai precisar de um humano para atualizá-la, enfim, para realizar alguma ação para que ela continue operacional. Até porque as pessoas têm muito medo de serem substituídas pelas IAs. E se é para acalmar o coração de vocês, eu vou dizer, vocês vão ser sim. Mas o que acontece? Nós, como humanidade e sociedade, a gente já superou isso uma vez. E as pessoas se esquecem. Sempre que eu vou dar uma palestra, eu gosto de falar para o pessoal o seguinte. Olhar para o futuro, a gente precisa olhar para o passado também. Situações que nós já passamos naquele momento. Se Napoleão tivesse feito isso, ele não teria invadido a Rússia. É verdade. Tem razão. E a gente, quando passou pela Revolução Industrial, a Revolução das Máquinas,
a gente passou por um momento em que todas as pessoas eram operárias e se viram ali perdendo os empregos. Sim. E foi em massa, isso não foi em um país, em uma cidade, foi no mundo inteiro ao mesmo tempo. E nós superamos isso. Então, assim, nós vamos ser substituídos pelas IAs? Vamos. Mas nós vamos superar isso, sim. Por quê? Porque a criatividade é um dom que só a gente tem. A gente consegue se reinventar como no passado os nossos ancestrais se reinventaram. E olha o que a gente tem hoje. Então, faz parte do processo, sim, mas não é algo para ter medo. É algo para você sair na frente e pensar, cara, o que eu posso fazer a partir daqui? Se reinventar, né? Se reinventar, porque tem dados e estudos que 83 milhões de novos empregos vão surgir. Coisas que não existem hoje. E o pessoal vai estar trabalhando nisso. São novas demandas, né? São novas demandas. Dessa alteração do humano pela IA. Vai faltar o que a gente conhece, mas não vai faltar alguma coisa. Tem sempre coisas novas, né? Mas eu acho que o medo não é nem nessa substituição. O medo é no novo, né? Porque assim, o novo sempre assusta. Isso, a gente está seguro do que a gente faz hoje, tá? Vão surgir novas 83 posições que não existiam, mas como que eu vou atuar, né? Como que eu vou virar um especialista? Então, assim, é um caminho, é um futuro muito desconhecido, né? E a gente acaba que fica com medo. E tem essa questão do sair primeiro e o estudar de fato, né? Quando você falou, como é que eu vou virar um especialista? Assim que surgiu a inteligência artificial que veio pra gente como a ChatGPT, né? Primeiro agente de chat ali inteligente de fato. Que chegou pra nós. Porque antes disso a gente tinha a Siri, tinha a Alexa, tinha o Google Home, mas não é a mesma coisa. Não. Eu vi logo em seguida, nos primeiros 2, 3 meses, um monte de gente, sendo profissional de tecnologia ou não, falando, eu sou especialista em IA. E eu falei, gente, isso existe há muito tempo. Dá pra você ser especialista, você ter um doutorado, estudar e falar com propriedade. Sim. Mas tem gente que não é especialista em IA. Ele é especialista na plataforma. E são coisas distintas, né? São coisas distintas. Então, antes de falar, eu tô me especializando em IA, eu fui estudar todo esse contexto, uma bagagem enorme que eu não conhecia, saber de onde veio, quem são as referências, quais são os livros que a gente entende, o que originou, por exemplo, o engenheiro de prompt, o evangelista de IA, para depois falar, olha, eu como especialista de IA, entendo isso, e para aplicações diárias, o que vocês vão fazer? Utiliza tal ferramenta e faz dessa outra forma. É isso. Exatamente. Maravilha. Ao mesmo tempo que a IA traz tantas possibilidades para a nossa vida, ela também gera muitas preocupações. E a gente começou a falar sobre isso, né? A gente ouve muito falar sobre esses vieses de desemprego, controle de dados. E aí, para você, Kathleen, quais são os principais desafios que a sociedade enfrenta com esse avanço da tecnologia? Nem só sobre a substituição homem versus máquina, não. O que mais a gente precisa se precaver para estar pronto para essa mudança toda que a gente está vivendo? Essa é uma pergunta muito interessante, muito boa, porque tem tanta coisa para a gente se preocupar, mas dentre todas elas, eu acho que o maior viés que supera o desemprego que vai vir, que supera questões éticas também, que a gente estava falando, a LGPD e tudo, aqui tem muitos teóricos da conspiração que falam que a IA vai assumir a forma de uma pessoa, vai matar, vai exterminar todo mundo. Ela vai criar consciência do nada. Bom, dependendo da computação quântica, talvez isso seja possível. Algum dia, ainda não é. Mas quando isso acontecer, o que nós temos hoje, o que a gente tem que se preocupar é algo que ninguém fala e ninguém enxerga. As IAs são computadores e os computadores não falham. Eles fazem exatamente aquilo que eles foram programados para fazer. O computador não erra, quem erra é o ser humano. E dentro desse, o ser humano erra, a IA, ela intensifica muito as nossas falhas humanas, a nossa maldade humana. E é isso que assusta nas pessoas. Incrível. Porque ela pega o melhor da gente e potencializa isso, traz mais resultados financeiros, traz mais estudos, traz uma medicina muito mais avançada. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha essas pequenas nuances, a gente tem que lembrar que ela é treinada com dados, igual eu falei no começo. E se os dados que a gente entrega para ela, eles são tendenciosos, a gente cria uma IA que parece do mal. Mas ela não é má de fato, ela é o reflexo de alguém que é mal. Da gente, do que ela está absorvendo, exatamente. E até para tentar provar essa tese, porque tem tanta coisa que a gente vai conversando, que não tem ninguém que fala, não tem um estudo ali, então a gente tem que procurar casos de uso para se fundamentar.
Eu busquei um caso de uso falando sobre isso, né? Olha, a máquina não é má, quem é má é o homem. E eu achei quando a Amazon, ela desligou uma IA de recrutamento, porque essa IA, ela não contratava mulheres. As mulheres tinham currículos maravilhosos e não passavam nos testes. E aí eles tentando entender o que acontecia aquilo, a IA tava sendo machista. Eles falaram que a IA foi machista. E a IA não é machista. Os dados que ela tinha anteriores para aquelas posições eram de homem machista. Então, assim, ela foi treinada para entender que o melhor profissional qualificado para aquela vaga era um homem. E ela desqualificava as mulheres. Então, ela aprende com o nosso comportamento. Esse é o perigo das IAs. Incrível o seu exemplo. Eu acho que isso aumenta o nosso medo, tá? E aí, eu puxando um pouco pro lado das mulheres, né? Porque se a gente tem um homem disponibilizando esses dados, a gente acaba ficando numa posição inferior, né? É uma coisa que a gente precisa pensar também, por mais mulheres que façam essa parte dos dados para que a IA entenda que a mulher, ou sei lá, né? A gente precisa chegar num meio termo entre homens e mulheres com uma igualdade. Isso foi fantástico. A gente já conversou aqui em algum outro Ela episódio. Teria que entender a meritocracia, Sim, o mérito do indivíduo de qualquer outra coisa. Exatamente, eu preciso desse perfil, o skill é esse. E aí, se é um homem ou se é uma mulher, pouco importa. Eu quero alguém que atenda isso daqui da melhor forma possível. E não só na briga dos gêneros. O outro exemplo que eu tive foi a IA de reconhecimento da CIA. Ela era muito mais precisa e eficaz, né, em rostos brancos. Por quê? Porque as pessoas que eles treinavam eram as pessoas de peles claras. E no banco de dados, como treinaram pouco com modelos negros e asiáticos, ela acabava cruzando e não reconhecendo as pessoas. Então, a IA identificava todo negro como bandido, que é um comportamento que a gente reclama muito das polícias em gerais, né? E a IA estava replicando isso. Então, todos os nossos preconceitos, eles são potencializados ao extremo com a inteligência artificial. É o lado bom e o lado ruim, né? É o lado bom e o lado ruim. Isso aí. E aí, como é que a gente faz esse equilíbrio entre a inovação com responsabilidade, Kathleen? Essa é uma pergunta linda. Eu tava comentando com a Patrícia, para quem tá assistindo, você que tá aí em casa ou no seu trabalho, ouvindo as nossas doces vozes, que eu tô com um material de apoio, porque eu gosto de me fundamentar muito. Eu sou péssima com nomes. Então, nesse material de apoio, tem uma escritura linda que eu vou deixar para ela mostrar como é que a gente faz isso. Show! Tem uma formulazinha ali, uma receitinha de bolo. Mas não dá para ser hipócrita de eu virar e falar assim, isso é aplicável. Porque para tratar a IA, a gente entra justamente nesse paradoxo que a gente estava falando. Sim. E eu entregar ela com ética e responsabilidade, a primeira coisa que eu preciso fazer é tratar o ser humano. Então, a pergunta não é como é que eu coloco a IA para ela ter sustentabilidade, para ela trazer igualdade para as pessoas. A minha pergunta deveria ser como eu extingo isso da humanidade. E aí não dá pra gente agir. Impossível, né? Dá pra gente seguir, assim, várias receitinhas de bolo, coisas lindas, uma regulamentação, até ideias para legislação, mas elas não vão ser tão aplicáveis. Sim. Porque tem um outro problema por baixo disso que tá longe das nossas demandas. Exatamente. É uma coisa interessante da gente também analisar. Hoje, assim, eu acho que a gente precisava de uma semana de podcast com você para a gente conseguir debater e assimilar todos os pontos que você está trazendo. É muita coisa para pensar. São muitas coisas para pensar e é muito rápido. Muito, e a velocidade Desde... O que está hoje, amanhã já está obsoleto. É uma coisa louca. A gente está vivendo isso desde 2022, assim, dia após dia, de uma forma muito intensa. É isso mesmo. É incrível. Vamos lá. Nós sabemos que ainda estamos engatinhando, e a gente falou já sobre essa falta de maturidade que a gente tem na transformação digital. Em quais países que você entende que já estão mais avançados? O Brasil, a gente sabe que eu acho que nem é por causa de ter chegado aqui mais tarde, enfim, eu acho que é mais pela forma como o brasileiro age com tudo. Ele tá acostumado, né? Vamos, no jeitinho, né? Então, assim, o Brasil, eu tenho certeza que... O Brasil tem pontos maravilhosos de tecnologia, lá na Serra, o LNCC, o melhor supercomputador da América Latina. E eu vejo ele ainda hoje sendo pouco explorado. Sim. A gente falando na parte do que envolve os profissionais. No que envolve a sociedade, quando saiu, por exemplo, o WhatsApp, que hoje é muito comum, a dificuldade que foi de aceitação
das pessoas mais velhas, das pessoas religiosas. O Pix, a mesma forma. Eu lembro que quando lançou a semana do Pix, estava no Uber, acostumada ali, tranquilo, já tinha falado com alguns, já estava pagando no Pix, eu peguei um motorista, eu falei, você aceita Pix? E ele, Deus me livre, isso é a marca da besta. Então a gente tem muita questão cultural que nos limita, Sim. tanto quanto profissionais para atuar na área, para a gente desenvolver, quanto sociedade para a gente aproveitar. Exatamente. Mas os países que estão na frente é só a gente olhar os nomes da empresa, dos CNPJs e ver onde eles estão. Então, você tem de um lado a ChatGPT, Gemini, o Llama, o Claude, Estados Unidos. Do outro lado, você tem o Manus AI, você tem o DeepSeek, você tem a Alibaba, China. Então, quando você olha, você tem o primeiro ponto. As maiores potências. Parece fácil responder a pergunta. Eu falei, Estados Unidos e a China. Aqui vocês têm os detentores. Eu brinquei um pouquinho, a gente falou da Revolução Industrial, quem eram os donos das máquinas. Isso. E abaixo deles a gente tem a massa operária. Quem é que está produzindo e está fazendo? Então você vai olhar para a Índia, para Taiwan, para a Indonésia. Esse pessoal está produzindo. Eles são quem cria, mas quem leva a fama são esses outros dois. Então a gente tem basicamente isso, né? Quando a gente fala de quem está preparado, você tem a China e tem os Estados Unidos. As IAs chinesas, eu cheguei a testar. A Manus AI me deixou fascinada. Ela é absurda, muito, muito boa. E a DeepSeek, eu testei ela também quando ela saiu. E a DeepSeek me deixou assustada. Enquanto tem a Manus que me deixou fascinada, a DeepSeek me deixou ali assustada. Porque eu gosto muito do lado da história das coisas. Como é que veio, qual que é a origem, quem tá por trás, quem são os governantes, qual que é a arte que eles consomem. Porque tudo isso se comunica e você entende o cenário como um todo. E para conversar, você vai ter uma noção, né? Primeiro contato com ela, quer saber se ela tem consciência de o que ela é, para quem que ela faz, para quem que ela trabalha, e explicar algumas coisas. A DeepSeek logo de cara falava, olha, não posso falar sobre o Partido Comunista Chinês. Eu não posso falar o que aconteceu na Praça do Céu, em 1900 e pouquinho. E aí você vê uma ditadura imposta ali muito grande. E as informações vão sumindo. É o movimento deles no input desses dados, né? Ela já é programada para não abordar sobre os assuntos que eles entendem que lá não podem ser abordados. Né? Exatamente. Quando a gente pensa, por exemplo, esse cenário... tudo bem, é porque a China está numa ditadura, a gente está vivendo uma ditadura. Mas se olhar para a tecnologia, não só as IAs, num contexto geral, e experimentar essa visão... Você sabe que realmente os dados é o novo petróleo do mundo. Quem controla a informação controla tudo. Então, as nossas crianças estão se acostumando a pesquisar as coisas não é nem no Google, é no TikTok, na lupinha do TikTok, a buscar as coisas. E o TikTok também é chinês. Então, tem informações que não vão. Sim. Então, como é que tá o nosso conhecimento como indivíduo? Quão livre a gente está nas coisas que a gente pesquisa e a gente estuda? Porque tem um governo por trás que está censurando e não necessariamente vai ser a China. A gente pode defender interesses de empresas. Sim. Você pode defender interesse de quem tiver o dinheiro e patrocinou e colocou. Há pouco tempo a gente teve essa discussão aqui no Brasil, né? Em relação ao que se postava, ao que não se postava, né? O direito de cada cidadão em relação a se posicionar, Ser né? chamado de fake news ou não. Sim, isso a gente vive e é também uma... Eu vejo como o lado negativo, né? Dessa transformação digital. Porque no momento em que a pessoa ela para programar algo que não é verdadeiro... a gente precisa botar um pé atrás e dizer assim, não, peraí, é exatamente como você falou, uma ditadura sendo imposta por uma máquina ou uma fake news sendo criada por alguém que simplesmente entende que ao invés de usar de uma forma positiva, ela usa de uma forma negativa. Tem uma frase sua muito interessante, eu gosto de alertar e ressaltar isso para as pessoas. Tipo, a ditadura sendo imposta pela máquina. Quando a gente vai para a nossa cultura latina, a gente tem muito a visão de Deus e a demonização do mal. Então, tudo que acontece na vida de quem é crente... Gente, eu não tô reclamando que eu sou evangélica, mas a culpa é de quem tá lá embaixo, né? Sim, é isso aí. Foi o demônio. E a gente tá transferindo isso para as máquinas. E o que acontece? A gente não olha que tem algo por trás. Sim. É o lado negativo, né? Então, o que acontece nos governos hoje? Tá tendo uma crise, tá tendo uma doença. Não, isso é o inimigo contra a população.
E aí, quando a gente olha para as máquinas, não dá mais para fazer isso. O problema é da máquina, a tecnologia que tá ruim. A gente coloca um obstáculo, uma barreira para não ver qual é o problema que tá por trás. Sim, é E a isso. gente aceita esse cabresto muito fácil. Sim. É como se fosse uma venda nos olhos. Exato. Eu acho que talvez porque é mais fácil, Kathleen. É muito mais fácil você usar a venda e deixar seguir da forma como tá, do que você, talvez por medo, né? E aí a gente falou de um país onde a ditadura é enorme. Como se posicionar numa situação dessa, né? Então, assim, eu acho que o medo, ele permeia aí por esse assunto. É perigoso o que eu vou falar, mas não é só pelo medo nem pela comodidade. Mas quando... Maquiavel já falou isso. Você quer Adoro dominar... Maquiavel. Eu amo... Você já leu o Príncipe comentado por Napoleão? Já li. Nossa, aquelas notas são incríveis, é muito Não, bom. e são coisas que você leva pra vida, tá? Leva. Coisas de, sei lá, 1800 e que você traz pra vida atual. Ele fala claramente, tem 2 pontos, né? Você tem que ser amado, tem que ser odiado, mas ele deixa um conselho ali que é muito menos óbvio do que o ser amado ou odiado. Se você quer dominar a sua população, ela não tem que ter conhecimento. Você vai para um regime quase teocrata, né? Quando o líder é um rei. E o que aconteceu Soberano. Com o nosso país nos últimos anos? Se você pegar entrevistas, pode ser na Globo mesmo, de população na rua, na década de 40, na década de 50, e conversava com um jovem. Tem uma que viralizou esses tempos atrás, né? Quantos livros você lê por mês? Não é por ano, não por mês. Eu leio 4 a 6 livros. A forma com a qual eles falavam, a coloquialidade deles. Gente, desculpa. Não, sem problema, vamos lá. Mas vocês vão entender o que eu tô falando. Era diferente. Sim. Um estudante... Eu vou parecer inteligente pra muita gente, mas naquelas entrevistas, um estudante do ensino fundamental era muito mais, superior né? à minha fala, à minha postura e ao meu conhecimento. É isso. E a gente foi perdendo isso. É isso aí. É assustador. É perigoso saber disso, mas é assim que vem o cabresto. Porque como é que eu vou procurar um problema ali atrás se eu não estou entendendo de política, eu não entendo da geografia, eu não entendo de administração básica. Eu não vejo um problema por trás. Por isso que é fácil aceitar. Não é uma crítica à religião. Eu amo as pessoas que têm fé. Sim. E ao contrário das máquinas, a fé é uma qualidade que é só nossa. É verdade. E aí, o humano não pode sair daí nunca. Não vai sair, mas quando a gente perde o estudo aliado à fé, a gente se torna uma potência gigantesca. Porque a gente está instruído e a gente tem Deus. Agora, a falta de conhecimento associado à fé, a nossa fé, ela vira qualquer coisa, infelizmente. Até a fé num líder que não é tão bom. A gente não enxerga outro problema. Até a fé na máquina. Sim, exatamente. Que vai ser até... no final a gente conversa sobre isso, que já está acontecendo. Exato. Que incrível. Olha, tô perplexa com você, hein? Vamos lá, vamos continuar. E aí, como que você enxerga, falando sobre o papel da IA no futuro da sustentabilidade? É uma coisa aí das energias sustentáveis, tecnologia sustentável. Como que a gente vê essa junção da IA e a sustentabilidade? Bom, a sustentabilidade, ela já parou de ser um artigo de luxo, o negócio dos hippies, e ela é necessária. Não sei se você viu o último estudo, até financiado e divulgado pelo Elon Musk, de que as IAs, elas têm um potencial e estão consumindo quase que 99% da energia global. E por que entra a sustentabilidade nisso? As IAs vão ter que se virar para criar a melhor forma, vão desenhar para colocar, porque mesmo sendo uma máquina, elas lutam pela subsistência. Exatamente. E isso é engraçado, elas não têm consciência, mas elas sabem que não querem ser desligadas. Então, eu acho que talvez seja a única certeza que elas tenham. Exato. Não quero ser desligada, é isso aí. Então, assim, vai vir algo muito positivo. Fala-se muito, né, sobre as energias sustentáveis. É só pensar num cálculo básico. Nós já estamos vivendo um colapso energético muito antes da inteligência artificial. Verdade. Aquilo que a gente produz já estava quase que sendo superado por aquilo que a gente consome. Pela quantidade de tecnologia que a gente está colocando no nosso dia a dia. Tanto dentro das casas, quanto fora, nas empresas. Então, primeiro chega uma máquina de lavar, depois chega uma lava-louça, você tem uma geladeira, um ar-condicionado. Devagarinho. E
não vai se aumentando a potência, a quantidade de usinas hidrelétricas, até nucleares, né, que produzem energia. Não aumenta, você não vai sendo inaugurado todo ano uma nova. Então, você já tem essa deficiência vindo daí. Verdade. E quando as IAs entram, eu mostrei aquelas IAs que estão invisíveis no dia, né? Ela tá ali no seu Gmail, ela tá ali no seu celular. E agora elas estão entrando com mais força ainda no seu operacional. É um robozinho aspirador que sai andando pela casa. Você tem o processo que você vai colocando dentro da sua empresa, os cálculos financeiros, administrativos do seu marketing, tem IA. Então, você pensa que tudo isso que já consumia energia na sua vida, no seu dia a dia, e já estava, assim, num limite para dar um colapso energético, entra a IA, que pede mais 1, 2 vezes do que você consumia para que ela rode aquilo tudo. Então, é uma deficiência que a gente tem que precisa ser estudada para ontem. Um conselho pra você que tá em casa, que tem espaço, tem um bom telhado. Coloca suas placas solares. É isso. Bom conselho. Eu tô querendo botar lá em casa também. Coloca. É importante. Mas vamos lá, Kathleen. E aí, falando no futuro, tá? Olhando assim, para frente, o que vem por aí? Quais são as tendências que você acredita que vão dominar nos próximos anos em relação à IA? Eu acho que é isso, a IA estar ainda mais presente em tudo, olhando pela visão positiva, que as grandes empresas tentam vender pra gente vai trabalhar menos. Eu não sei se você viu o Bill Gates falando isso, que ele acredita que 2 dias na semana vai ser suficiente. Obrigada, Bill Gates! A gente conta com isso, mas a gente é empresária, né? Isso aí, acho que não vai rolar. Não é normal, mas pra quem é CLT, talvez, hein? E aumento na produtividade, surgimento de novas tecnologias. Tem um momento muito feio na história que é a Guerra Fria. Foi um momento horrível, mas foi quando mais surgiu tecnologia. Sim. Eu acho que em potência daquilo que a gente cria, a gente estava vendo um momento muito similar na história com o que está sendo criado. Então, é uma transformação profunda, social, econômica, cultural. O mundo como a gente conhecia em 2015 não é o mesmo mundo de hoje. Sem dúvida. E em 2027, em 2030, não vai ser a mesma coisa também. A gente vai estar acostumado com coisas totalmente diferentes. Como você se vê em 2030? Eu não sei, mas eu acho que com um pouquinho mais de cabelo branco, assim, uns fiozinhos amarelos. Hoje, cabelo branco a gente resolve. Mas eu digo assim, em relação, primeiro, a essa bagagem que você tem tão nova, né? E com esse avanço tecnológico todo que a gente tem. Como que você se vê em 2030? Eu acredito que com o tempo... E eu tava te mostrando ali nos aplicativos como é que funcionam. Quem me conhece na particularidade sabe que cada dia mais eu gosto menos de aparecer. Eu acho que é um movimento normal de quem se desenvolve tão rápido quanto você se desenvolveu, entendeu? Eu acho que mais pra frente eu vou ter publicado muitos artigos científicos, vou estar falando sobre muita coisa, mas o pessoal não vai ver mais tanto o meu rosto, porque as IAs vão estar ali me representando naquilo que eu não quero aparecer. Sim, com certeza. Então, eu acho que eu vou dar uma sumidinha, assim, a gente fica triste, porque esse rostinho lindo precisava estar muito divulgado e com atenção para todo mundo. Mas eu acho que super te entendo e eu acho que é um movimento mesmo normal e natural, principalmente de quem quer ser um pouco mais reservado, né? Com certeza, acho que sim. Tem muita gente que tem a ânsia do aparecer. Sim, tem gente que gosta e que acha que isso é natural, mas né? Com a tecnologia, com as IAs, a gente começa a entender também que é um processo de criação e de colaboração. Quanto menos você aparece, mais você consegue aparecer no dia de hoje. Hoje nós falamos sobre esse exemplo aí, né? E é exatamente isso. Bacana. E vai desse jeito. Então, assim, acredito que eu vou estar trabalhando muito e talvez sendo um pouco vista. Mas tá ótimo. Os seus frutos estarão por aí e a gente vai estar colhendo. É isso que importa. Amém. E você, como você se vê? E, 2030, né? Tá chegando, tá perto. Eu me vejo já avó. Eu acho que minha filha mais velha já vai ter me dado um netinho lindo. Mas eu me vejo muito mais focada nesse projeto aqui de digital, que é um mundo novo para mim. E que eu tô, assim, encantada, tô adorando. A cada vez que eu me aprofundo um pouco mais, eu gosto mais. E eu gostaria muito de poder me dedicar a estudar. O que eu, durante muitos anos da minha vida, eu não consegui. Outras coisas,
sabe? Eu foquei muito na tecnologia e acabei virando um polvo para conseguir entender um pouco de cada coisa, porque a gente falou sobre isso, a velocidade das coisas, ela é muito mais rápida do que o nosso dia a dia, e eu acabei deixando de absorver coisas que para mim são importantes e que eu não conseguia. Então, eu espero que em 2030, além de ser avó, eu tenha a possibilidade de me dedicar. Eu gostaria muito de fazer uma faculdade de gastronomia com a minha mãe. Então, assim, é uma coisa que eu gostaria de realizar. Eu gostaria de ir com ela para a sala de aula, enfim, eu não sei nem se é a sala de aula que a gente, que na Universidade de Gastronomia é chamado, mas eu gostaria de compartilhar esse momento com ela, é uma coisa que eu sei que ela gosta muito, a gastronomia é a paixão dela, e eu gostaria de dividir isso com ela. Então, talvez seja isso. Ah, isso é lindo. Eu gosto bastante. Então, quando eu estiver fazendo lá uns pratos bons, a gente vai Pode me comer chamar, eu vou comer. Nossa, gente, eu amo comer. Não, eu também. Não, e ó, aquela pessoa ali olha, faz coisas incríveis. Vocês não estão vendo, mas eu estou vendo. Isso e eu aí. espero ser convidada qualquer dia para ir comer, hein? Vai, a propaganda já foi feita. Vai ser minha vizinha, então a gente vai se ver com frequência. Com certeza. Tá combinado. E aí, pra gente finalizar as perguntas, Kathleen, pra quem tá começando, qual seria o conselho de uma mulher tão experiente, apesar de tão nova, para pessoas que estão absorvendo esse impacto da IA e que queiram, de fato, se aprofundar nela? Gente, o conselho é muito fácil, vai parecer tão óbvio, mas começa, faça. Baixa o aplicativo da ChatGPT e eu vou começar pelo começo com o meu conselho para vocês. A inteligência artificial, vocês já sabem, estão carecas de ouvir de mim aqui, só nesse episódio, que ela é dados. Então, o que você precisa ter para começar? Você precisa saber duas coisas. O que você faz e qual que é o seu objetivo. E se você não souber, Carla, não sei, eu tô perdido na vida, começa mesmo assim, porque ela já entende de tudo. Ela democratiza muito a informação. Se você é um usuário que escreve errado, semi-analfabeto, ela te entrega o mesmo potencial para quem é um pós-doutorado, porque o conhecimento dela é o mesmo. Então, ela vai te ajudar a se encontrar, a saber aquilo que você faz de melhor, e ela vai te ajudar. O processo dela é basicamente esse. Você começa com a demanda. Vou dar um exemplo. Olha, se eu fosse hoje uma faxineira e eu quisesse implementar a IA no meu dia a dia para eu lucrar mais e sair em outros lugares, ter outros resultados, outro tipo de vida, o que eu faria? Baixa lá, conversa com ela e faz justamente essa frase. Olha, hoje eu trabalho com faxina, eu não quero mudar de área, porque às vezes eu não tenho outra habilidade, ou eu gosto do que eu faço, porque tem gente que é apaixonado nisso. Isso é importante? É importante. E eu quero saber como é que eu faço para ter mais dinheiro. Hoje a minha renda é tanto, eu trabalho tantas horas por dia. A ChatGPT, ela vai... Tô dando exemplo de uma, mas pode ser com qualquer outra. Sim. Ela vai te retornar, tipo assim, olha, na sua área, tem pessoas que fazem isso, aquilo outro, tem gente dando curso, tem gente fazendo igual nos Estados Unidos, contrata mais equipe, divulga. Então, ela vai montar uma linha de possibilidades para te ajudar a identificar. Você não tem o norte, você não sabe o que você vai fazer. Ela te ajuda a identificar esse ponto. E aí, você pegou esse ponto com ela e resolve... Aí você vai falar, olha, eu gostei muito de montar a minha própria equipe, como é que eu vou fazer, como é que eu capto novos clientes... O que eu preciso para ter uma visibilidade e um valor de mercado melhor? Aí ela vai te dar dicas. Faz um uniforme, contrata o pessoal assim, procura prédios empresariais, oferece 1 hora de limpeza, R$250. Ela monta um plano de ação. Aí você chega na etapa final, que é, agora eu tenho um resultado bom, vou pôr na implementação, eu mando para ela dando um review, falando, olha, isso ficou bom, isso não ficou, entrego isso, entrego aquilo outro. E só usando esse gancho, já que eu usei o comparativo de como é que funciona o ChatGPT, você chega num resultado e você desperta o seu melhor potencial. Sim. Como é que a Manus AI funciona e por que ela me deixou fascinada. No chat você tem todos esses pontos de vai e vem, ela constrói junto com você. Então, para quem tá começando, é incrível, você vai aprender junto com ela. Agora, para quem já sabe um pouquinho aquilo do que quer, aonde quer estar e aquilo que você faz, você tem essa visão mais clara... A Manus AI, ela é voltada para o resultado. Então, às vezes, você coloca ali uma frase para ela. Foi um teste que eu fiz. Eu falei, olha, eu quero um aplicativo
que ele faz um leitor de QR Code, só isso, essas 2 linhas. Se eu fosse com a ChatGPT, ela iria me ajudar a entender pra que é essa finalidade. Sim, você vai usar ela no abre o leque, mercado, né? ali e tal. Você refina e vai. Uhum. A Manuseie, ela faz esse processo sozinha. Você fica acompanhando ali a tela do computador, ela mostra ela mandando os comandos para ela. Então, ela estuda todas as possibilidades do para que eu vou usar aquilo, o que eu quero. O idioma que eu falei é português, então o idioma do aplicativo vai ser em português. Ela faz todo o escopo sozinha e ela te retorna o produto final. Quando você abre, já tá ali a tela, o negócio pronto, você fala, olha, nessa parte aqui não ficou bom, não era isso que eu imaginava. Ela já vai, passa por esse processo todo sozinho e te entrega resultado. Incrível. Então, você tem um lado que é a própria, ela é uma tutora para você, ela vai te ajudar a se despertar. Do outro lado, você tem uma que é uma excelente executora. Uhum. Então, a dica é essa, começa. Não importa a área, não importa o que você faz, Show. só vai. Com fé, acredita. Acredita. Deixa eu te perguntar rapidamente, já que você falou sobre isso, sobre dicas para influenciar quem está começando. Você sempre quis, sempre soube, desde pequena, que você iria trabalhar com tecnologia? Me conta rapidamente um pouco dessa transição. Kathleen pequena, já desde pequena sou da tecnologia e vou embora. Na verdade, eu nunca soube de fato o que eu queria ser. Quando eu era pequena, eu queria ser 3 coisas na vida. Eu queria ser astronauta, cientista ou tatuadora. As relações são incríveis, né? Se a gente consegue quando eu era criança era isso. E aí depois vieram a sociedade, os pais, todo mundo mostrando, aí você vê aquela profissão que tem um critério e tem um glamour que é a medicina. É tipo, olha, eu vou ser médica. E aí foi quando surgiu a vontade de ser médica, eu estudei, não terminei, não concluí nesse meio do processo que eu vi que aquilo não é pra mim. É uma profissão muito séria, que exige uma dedicação. Seu erro pode custar a vida de pessoas. E eu sou uma pessoa de tentativa e erro. É por isso que eu tô numa área criativa. É isso aí, exato. Então, eu preciso de uma área que me permita errar e tentar para chegar em bons resultados. E foi um momento muito difícil, foi um luto entender que a medicina não era para mim por conta disso. E eu fui me descobrindo nesse processo. Então, lembra quando eu falei que eu queria ser astronauta e quando eu queria ser tatuadora e cientista? Então, assim, eu queria ser muitas coisas diferentes. E a tecnologia, ela possibilita isso porque cada cliente, cada caso que eu pego, eu vivencio um universo diferente. São muitos segmentos, né? Então, distintos. eu tenho clientes de minerador, eu vou estudar com geólogo, sólogo, eu vou entender a regra de mercado ali dele e eu tô ali num universo que é único. Eu vou com o pessoal da GTEC pro agro, é outro universo. Eu consigo atuar dentro da área de saúde, fazendo aplicativos para hospitais, participando de pesquisas dentro da área de saúde, de melhoria de leitura de exames de imagens com inteligência artificial, e eu tô ali naquela área. Então, a tecnologia me encontrou no meio do caminho, porque eu queria ser tantas coisas, o pessoal brinca Barbie profissões, porque eu já fiz tanta coisa nessa minha vida, e a tecnologia me encontrou. E é um pouco do que você falou, né? Aquele profissional, o polvo, abraça, tem vários áreas. A tecnologia é isso. Não, é muita coisa. E eu me sinto às vezes, sabe? Tipo, o que eu faço? Não, peraí, porque a velocidade é muita e você, assim, o sentimento, pelo menos eu tenho, eu não quero me sentir obsoleta, sabe? E aí vem também um sentimento um pouco do etarismo, né? Eu já sou uma mulher de 40 anos, então, assim, eu já preciso me preparar para o meu futuro próximo, e não estar atualizada em tudo que está acontecendo me incomoda. Então, eu fico naquela loucura de pegar, absorver o máximo que eu puder, porque senão eu acho que eu tô parada. Eu acho que ninguém tá atualizado. A gente vai se atualizar quando a gente lê sobre o nosso período nos livros de história. Aí a gente vai olhar e fala assim, então era isso? Mas é isso, né? A gente não consegue. E incomoda muito. Eu acho que todo mundo que é profissional da área tá com esse mesmo incômodo com você, a gente se sente totalmente ultrapassado. E eu também, tem horas que eu preciso ser uma excelente profissional, dedicar ali 100%, tem hora que eu tô falando assim, gente, por que eu não tô na faculdade estudando isso aqui? Louco, né? Mas é a vida, essa é a vida. Agora a gente vai, Kathleen, pro momento escolha rápida, tá? É uma rodada de 2 informações. Você vai escutar e você escolhe uma e me justifica com um trechinho rápido, tá? Eu vou tentar fazer isso, Tá porque pronta? nós somos quânticas e você tá me pedindo pra ser binária. Vamos tentar. Eu não tenho, olha só, eu tô aqui, ó, babando, tá? Eu preciso de um balde, inclusive, por você. Então, assim, eu não tenho dúvida de que você vai tirar de letra. Tá pronta? Tô pronta. Vamos lá.
Inteligência artificial ou inteligência emocional? Inteligência emocional. Porque a inteligência artificial, ela é só uma simulação. Então, ela nunca vai sentir o peso das escolhas dela. Maravilha. A gente vai. É isso aí. Show. Automação ou criatividade? Eu gosto muito de automatizar tudo, mas pra gente automatizar, a gente tem que ter criatividade. Eu acho que uma anda com a outra. Uma anda com a outra, Não são é? complementares. É uma venda casada. É. Humanos comandando IA ou IAs independentes? Tô aqui na expectativa. Tá. Essa eu vou ter que ser quântica, não dá pra escolher Vai rápido. lá. Vamos lá. Tem que lembrar das 3 leis da robótica Asimov. A IA, ela tá aqui para servir. Então, por mais que ela esteja numa posição de comando, que é onde eu gostaria de ver elas, em cargos de gerência, otimizando o tempo, gostaria de ver elas sendo autônomas, vamos assim dizer, em tarefas e em posições, ela não tem que estar no comando de fato. Ela tá ali para servir. E a gente não pode esquecer disso. É isso. Show. Dados ou intuição? Eu vou escolher a intuição, porque existem dados, às vezes, onde a gente tem 99,9% de chance de alguma coisa. E aí a gente tem aquele 0,1% que junta a intuição com a fé que muda tudo. Você conhece uma pessoa bonita, que fala bem, positiva, alguma coisinha te diz que ela não é uma boa pessoa. Você tá certo. Os dados estão contra. É verdade. É isso. Você tem um diagnóstico ruim de uma doença. Tá tudo indicando que aquilo ali vai ser pro fim. A sua intuição e a sua fé muda tudo. Então, isso é poderoso e é único. É nosso. Sim, é isso aí. É individual, inclusive. É individual. Né? Bacana. Futuro otimista ou futuro realista? Gente, eu sou muito schopenhaueriana. A minha aparência, todo mundo olha pra mim e fala, ai, que fofinha, que bonitinha. Cuide. Ela é tão otimista. E eu tenho esse jeito extremamente otimista. Mas o meu realismo, ele chega a ser triste. Por quê? Eu trabalho sempre os piores cenários possíveis. Tudo que for pra acontecer, eu já quero estar preparada pro pior. Sabe? Tipo assim, ó, eu vou chegar no fundo do poço, eu já preparei pra estar mais embaixo. Você trabalha sua mente pra isso? Eu trabalho a minha mente. Pra saber onde eu vou. Então, é por isso que eu pareço ser positiva demais em tudo. O mundo tá caindo lá fora, tá desabando. Né? Eu já pensei, se der errado, o que eu vou precisar fazer. Então, assim, a minha estratégia é sempre ir pro lado pessimista, negativo, porque aí eu consigo lidar com isso da melhor forma possível. Tá todo mundo desesperado, eu tô assim, eu sabia, eu sei como sair daí. Tá tudo certo. Tô com colete salva-vidas aqui nessa isso. situação. Metaverso ou mundo físico? O mundo físico, ele é único. A gente cria renderizações maravilhosas. Tem até uma colher, né, que ela imita o sabor na boca por ondas elétricas, mas a sensação real, ela é única. A produção de hormônios reais, ela é única, ela cura. E é a experiência que nos motiva a querer viver. Então, quanto mais viciada a gente fica em dopamina, em tela, menos o mundo faz sentido. Mas aí entra uma coisa engraçada. Eu não sei se você já viu o Elon Musk falando que a chance da gente estar numa simulação é gigantesca. Na verdade, a gente está jogando um joguinho no nosso mundo real e isso que a gente está vivendo é um joguinho, vamos dizer assim, é uma simulação. Então, se o que a gente acredita que é real for uma simulação, aí eu tenho que escolher o metaverso, porque aí eu vou estar consciente e escolher meu futuro. Exatamente. Com essa mesma experiência, com essa qualidade, é que seria o metaverso. Mas brincadeiras à parte, menos conspiracionista. Gente, vamos pra realidade um pouco. É melhor, né? É tomar um solzinho, ir na praia, tomar uma água de coco. Eu também prefiro. Abraçar seus pais. É isso aí. Brincar com os pets. Brincar com os pets. Não é? Tem coisas que o metaverso não consegue. Não consegue. Maravilha. Antes da gente encerrar, a gente tem o momento Pode Ler e Ver, tá? Esse é o momento onde a gente traz os livros que inspiraram a gente e que a gente entende que pode também trazer essa inspiração para os nossos ouvintes. Hoje eu trouxe o Mulheres na Tecnologia 3 e trouxe mais alguns. E eu tenho certeza que você não traria um livro diferente, né? Porque esse foi um projeto muito incrível que a gente participou. E eu acho que isso aqui é resultado desse livro, projeto, né? E eu sim. queria que você contasse um pouco sobre como você se sentiu nesse projeto dos Mulheres na Tecnologia. Foi muito engraçado desde o começo, quando eu recebi o convite. A primeira pergunta foi por quê, né? Eu achei que era fake, eu achei que era golpe, sabia? Tipo,
da onde me Pois é, encontraram, porque do nada veio um convite que ninguém tinha previamente entrado em contato comigo. Exato, veio o convite assim, foi um boom, um balde de água na gente. Isso aí. E aí o primeiro passo foi a gente pensar do tipo, o que eu fiz de tão relevante que eu queira contar para as pessoas? E essa primeira parte do livro foi onde eu mostrei que tá tudo bem se não sair nada como você planejou. Que não planejar faz parte. Eu tinha planos, eu achava que eu tinha planos para minha vida, que foi quando a tecnologia me alcançou. E foi quando eu cresci, né? Profissionalmente, até o meu estudo, meu conhecimento, a minha mente expandiu bastante. E eu quero mostrar isso para as pessoas. Aí depois veio a curiosidade, quando a gente descobre que tem outras mulheres escrevendo. E aí você pensa, o que será que elas passaram para chegar num E a gente não lugar... vê, né? Não vê. A gente tá ali... É tudo escuro. A às gente cegas. só sabe quando a gente pega o livro para conhecer a história das outras autoras. Exato. E assim, é incrível, são experiências, cada uma mostra uma coisa. São muitas mulheres com visões diferentes que eu conheci no evento. Então, tem mulheres extremamente cristãs, outras que levantam bastante a bandeira LGBT, algumas que são, assim, fechadas no mundinho da tecnologia mesmo e não vê nada, outras que amam o esporte e sair, e todas nós juntas por uma bandeira. Então, é muito incrível ver o resultado disso como um todo, ver as outras histórias e entender aquele preconceito que o pessoal tem, né? A mulher é tudo igual, o jeito dela na tecnologia vai ser o mesmo. E não é. Extremamente diferente. Cada história é uma coisa Cada história é diferente. única. Impressionante. É única. Foi lindo. Foi muito lindo. Eu tive, assim, um prazer enorme e falo de novo, já falei, já botei para você escrito. Eu te escrevi, entre bits e bytes a gente ia se encontrar, A gente ia né? se encontrar. E eu agradeço muito a esse projeto aqui para ter trazido você para perto. Foi um prazer. Também sou muito grata. Que bom. Eu amei conhecer você. Ah, eu também, de verdade. Impactou muito. A minha filha, minha madrinha que estava lá, minha mãe, a gente ficou por alguns dias ainda conversando sobre você e sobre a energia que você tinha. Eu te falei no começo, você tem brilho no olhar. Você fala e passa o sentimento de que o teu coração está transbordando de tudo isso que você está dizendo. Fora o conhecimento, fora a bagagem para uma menina, né? Eu falo mulher porque você é uma mulher, mas é uma mulher menina, tem um futuro, assim, eu assim, imagino você daqui a 20 anos, você tá trabalhando com Elon, entendeu? Você tá lá do lado dele, porque são pessoas como você que conseguem chegar nesse nível. Eu tô babando, continuo. E acho que quanto mais a gente entende, menos a gente acha que a gente sabe, né? A gente sofre tanto da síndrome do impostor. É verdade. Mas realmente foi incrível e conversando com você aqui hoje e vendo os outros pontos que você traz também, né? Sobre o equilíbrio entre família e amor, isso me faz admirar ainda mais a sua pessoa. Adoro o equilíbrio, a leveza que você traz com as coisas. E eu acho que naquele dia a maior coincidência, o maior sinal de que a amizade ia dar certo. Mesa, né? Quando colocaram a gente na mesma mesa, eu perguntei, de onde você é? É você do Rio? Eu falei, nossa, eu também. Foi assim, eu digo que nada é por acaso, né? Assim, eu sou cristã e eu acredito muito no que Deus tem escrito para mim, né? E eu tenho plena certeza de que Ele deseja o melhor para mim. E estar naquele dia, eu lembro que eu cheguei até mais tarde, porque eu estava em São Paulo e um trânsito absurdo, enfim. E quando eu cheguei, eu falei, cara, quem que vai estar na mesa, né? E eu fui orando, pedindo a Deus que fossem pessoas agradáveis, né? Eu estava com a minha família, porque quando eu estou sozinha, eu me sinto um pouco mais preparada para reagir de outra forma. Quando eu tô com a minha família, eu preciso que tudo saia muito bem, sabe? Que as coisas sejam muito boas. A gente se preocupa com quem tá do nosso lado, porque a responsabilidade é nossa. A gente levou, é isso. Então, assim, eu fui orando. E quando eu cheguei, o teu abraço, te ver levantando. Você nunca tinha me visto, eu nunca tinha te visto. A gente se abraçou e se beijou como se a gente fosse amigas há muito tempo. Né? E a gente conversou muito, durante todo o evento. E aquilo foi impactante. Eu falei, cara, eu preciso absorver um pouco desse entusiasmo e dessa riqueza toda que tem nessa menina. Não, o que a gente viveu ali realmente foi único. Aquele dia foi lindo. Foi lindo. Vamos então agora para o encerramento. Vamos. A gente chega aqui hoje no final de mais um episódio do Lição Tech e o meu agradecimento novamente vai para essa mulher incrível que nos acompanhou hoje.
Eu gostaria muito, Kathleen, que você compartilhasse esse momento que a gente teve aqui com muitas mulheres, e aí não só mulheres, a gente fala mulher porque a gente traz esse legado, né, do projeto, mas com pessoas que, de fato, queiram saber um pouco mais sobre a tecnologia e não só sobre isso, que consigam entender essa energia que tem aqui para qualquer área da vida dela. Eu queria muito que isso acontecesse. Muito. Vou repetir a minha dica de novo, né? Se lancem na tecnologia. Agora, para quem gosta de história e desses momentos, leiam o Homo Deus, do Harari. Ele é um historiador e ele mostra justamente essa visão que eu estou mostrando. E nós somos cristãs, eu tenho a minha fé inabalável em Deus. Amém. E uma das preocupações, quando a gente levanta, que eu falei que eu ia deixar para o final, para os 45 do segundo tempo. Ele tá para mim, assim como a modernidade líquida foi escrita, né? Naquele momento atual. Ele é um historiador que escreve sobre o futuro. Exatamente. É incrível, leiam. E uma das preocupações dele é justamente isso. Eu critico muitos pontos da nossa fé cristã, sou cristã. A minha fé em Deus, ela é inabalável, mas existem pontos onde a gente deixa ser manipulado por nós termos um coração bom. Sim. E ele mostra quando isso vai substituir e a sociedade tira isso de Deus e passa para a máquina, e ele chama esse fenômeno de dataísmo. A confiança nas máquinas que já está acontecendo. Eu falei que eu ia mostrar para vocês que é quando as pessoas têm uma doença e entram no chat GPT para pesquisar o que é. Quando, em vez de procurar um psicólogo, eles vão conversar com o chat. Isso... A minha cardiologista chama de Dr. Google. Ela fala, olha, não vai procurar o Dr. Google não, tá? Vem falar comigo. Esse é o dataísmo, é um equilíbrio. Ele fala tantas coisas ali dentro que seria... Só esse ponto dele, essa visão sobre o futuro, a gente falaria horas ali. Vamos marcar mais um. Mas, se vocês querem saber o que vai acontecer, vejam aquele, porque vocês vão conseguir ponderar e entender. A liberdade de vocês, ela é preciosa demais. Que vocês não percam a sua fé, jamais. Nunca. E nunca substituem isso pela comodidade da modernidade. A gente trabalha para isso todos os dias, mas a humanidade, ela é fundamental. Esse é o meu conselho. É isso, linda demais. Eu espero que esse papo tenha inspirado vocês, provocado boas reflexões e, quem sabe, despertado para novas ideias. Se você gostou, compartilha com alguém que também vai curtir esse tema. E, como eu falei aqui, não só pela tecnologia, mas pela energia que a gente emanou aqui. Segue o nosso Instagram e não perde os próximos episódios. Muito obrigada por estarem aqui. Até a próxima, com mais uma troca de boas ideias e temas que nos movem. Fiquem com Deus e um grande beijo e até o próximo Lição Tech. Um beijo. Beijo. A gente coloca depois. Não, pode ficar como cena de bastidor. Tipo um make-off. Então tá bom. Então coloca no final em preto e branco. Fala, sua linda. Quase que eu me esqueço, mas eu trouxe um presentinho, uma lembrancinha aqui pra você. Só uma lembrancinha mesmo. Porque quando a gente é bem recebido, a gente tem que agradecer. Gente, eu vou precisar levar pra casa ela. Olha isso. A minha linguagem de amor é essa. Vamos dar um nome pra ele, pera. Ai, que coisa mais linda, gente. Amei. Ganhei uma de você e trouxe um. É isso aí, é verdade. Mas o seu foi incrível. Como não dava pra eu te dar um livro que a gente já tem, eu trouxe esse. Gente, é muita coisa. Olha isso. Ai, uma velhinha linda. Peraí. Nossa, Kathleen. Vou escrever. Olha isso aqui. Se você soubesse da quantidade de canetas e de marca-texto que eu tenho, cada uma, e o meu filho também ama um pequenininho, então a gente fica competindo pra ver quem tem mais. Tem canecas, a gente vai botando canecas e vai botando em cima. Olha, gente, eu vou precisar levantar pra te dar um beijo, pra te agradecer por tanto amor e vamos botar um nome nesse fofo aqui. Vamos escolher um nome depois. Vamos. Ai, linda. Muito obrigada. Foi um prazer incrível. E Deus te abençoe sempre. Amém, tá? também. Muito. Obrigada. Uhul! Foi lindo! Kathleen, você